DENIT usa explosivos para liberar um trecho interrompido por uma rocha na BR-470. Morte por dengue deixa em alerta a saúde pública de Santa Catarina. O prefeito Jorge Luiz Coque, de Orleans, é eleito presidente da FECAM. Avaí e Marcílio Dias vencem pela primeira vez. E o saldo de gols deixa a Chapecoense na liderança do campeonato catarinense. Está no ar o Band Cidade, com Roberto Azevedo. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Band Cidade. A gente abre o jornal de hoje com os estragos da chuva nesse fim de semana. Em algumas regiões do estado foi muito grave. Veja na reportagem. Em São Joaquim, na Serra Catarinense, um deslizamento de terra no domingo causou destruição parcial de um galpão e de um veículo. Ninguém se feriu. Também no domingo, em Lauro Miller, a queda de uma barreira na Serra do Rio do Rastro bloqueou parcialmente a pista. O trânsito na SC-309 só foi liberado 5 horas depois. Uma retroescavadeira foi utilizada para retirar o material da rodovia. Na região do deslizamento, segundo os policiais, não havia tela de proteção. Não houve registro de feridos e nem de veículos atingidos pela barreira. Não foi só na Serra do Rio do Rastro. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, registrou neste domingo na BR-470 a queda de uma pedra sob a pista no quilômetro 194, na Serra da Santa, entre Pouso Redondo e Ponte Alta. As equipes do DENIT realizaram a sinalização provisória do local. Uma das rochas precisou ser detonada com o uso de explosivos na manhã de hoje. A pista para quem segue sentido litoral ficou bloqueada durante o início da tarde. O trecho possui terceira faixa, o que permitiu o uso de uma pista para cada sentido. O DENIT pede aos motoristas atenção à sinalização provisória ao transitarem no local. A boa notícia é que o DENIT informou que agora há pouco o trânsito foi liberado na rodovia. Durante o fim de semana, policiais rodoviários federais apreenderam 107 quilos de maconha na BR-470, em Lontras. Durante a abordagem, os agentes sentiram um forte cheiro de maconha no interior do carro. Ao revistar o veículo, encontraram 219 tabletes da droga no porta-malas. O condutor e o passageiro foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia de Rio do Sul, onde responderão pelo crime de tráfico de drogas. A comunidade pesqueira da Bahia Sul, em Florianópolis, está enfrentando um problema diário: a falta de luz. Teoricamente, um problema fácil de ser resolvido, mas, desde sábado, a resposta é a mesma. Teve um condutor de rede partido na sua região. A equipe está trabalhando para restabelecer energia para a região. Só aguardar, até o momento não consta prazo em sistema, tá? De acordo com os pescadores, toda a extensão da Bahia Sul, que abriga 150 ranchos de pesca, e a própria Via Expressa Sul, desde sábado está assim, no escuro. Toda a Via Expressa sem luz, rancho todo sem luz, polícia chegando na área, tudo sem luz, Via Expressa toda sem luz. Aí lá da costeira lá para baixo lá tem. Aí quando chega na metade do morro ali onde a gente mora não tem luz. A escuridão já começou a trazer reflexos e obrigou a mudar a rotina dos pescadores. Recolher o barco no final do dia, por exemplo, já não é mais possível. O barco tem que ficar fora, nós temos que estar de olho nos motores, que o motor fica na embarcação, né? E aqui fica um breu e a gente já está com medo de furto. Então o pessoal está tentando se revezar e ficar aqui no rancho para cuidar dos motores, da embarcação, rede, que fica tudo fora, né? E dormir por aqui, esperando a maré encher para poder ir para o mar, também não dá mais. A gente vem para cá, fica de madrugada esperando a maré encher para poder sair para pescar, né? E a gente fica com medo de ficar aqui agora porque como não tem luz, né? A gente fica com medo de ficar aqui porque já estão furtando tudo aí. A gente de outros locais vindo para roubar material nosso aí. A Celesc informou por nota que as equipes de emergência da companhia identificaram o furto de condutores na rede de distribuição subterrânea de energia que atende a costeira do Pirajubaé. Segundo a Celesc, o fornecimento de energia foi interrompido e cerca de 132 unidades consumidoras ficaram sem luz na região. Hoje à tarde, os técnicos da Celesc estiveram no local e já normalizaram a situação. Furto de condutores. É um absurdo.
Um cachorrinho que havia sido roubado na semana passada enquanto passeava com o dono aqui na capital foi encontrado pela Polícia Militar e devolvido aos donos. Confere aí. Foram 2 dias de trabalhos intensos e muito empenho da Polícia Militar. E aí, finalmente, no último sábado, à tarde, o cãozinho foi recuperado. No dia 27, o tutor saiu para passear com o Maru no bairro Capoeiras, em Florianópolis, quando foi abordado por 2 bandidos que roubaram o cachorrinho. Os policiais receberam uma informação de que ele estaria em uma comunidade chamada Grota, no bairro Monte Cristo, na capital. E foi por lá que prenderam 3 pessoas e, em seguida, recuperaram o Maru. Agradeço de coração, realmente, se não fosse o trabalho de vocês, nem saberia como é que a gente estaria agora, de verdade. Tá? Então, de coração, obrigado mesmo. Obrigado. Daqui a pouco você acompanha as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Vamos saber dos destaques com a apresentadora Joana Treptow. Boa noite, Joana. Olá, boa noite. No Jornal da Band de hoje, que começa já às 7h20, nós vamos falar sobre os efeitos dos fortes temporais do fim de semana e que continuam até hoje em São Paulo. Praticamente todo o estado de São Paulo, a região metropolitana e o interior foram as mais afetadas. Mais de 20 pessoas morreram, tem pelo menos 10 desaparecidos. Os trabalhos das equipes de resgate continuam em busca de sobreviventes. Nós também falamos sobre uma greve de médicos do INSS que atingem 25 mil pessoas que estavam aguardando pela perícia. E tem também no noticiário internacional a pressão dos ingleses do Reino Unido pela renúncia do primeiro-ministro depois que ele foi flagrado em festas durante a quarentena rígida lá. Todos os detalhes a partir das 7h20 no Jornal da Band. O deputado estadual e líder do PDT na Assembleia, Rodrigo Minotto, que tem base na região sul do estado, testou positivo pela 2ª vez para a Covid-19. Está aqui o deputado. O parlamentar, que está vacinado e começou o isolamento no sábado passado, afirmou que os sintomas são leves e que deve retornar às atividades na Assembleia na próxima segunda-feira. Devido à contaminação pela doença, Rodrigo Minotto não participará da sessão de reabertura dos trabalhos no Legislativo, marcada para esta quarta, às 14h, quando o deputado Moacir Sopelsa, do MDB, deverá ser eleito presidente do Legislativo Estadual. Agora o assunto é eleição. Não a de 2022, mas a da nova diretoria da FECAM, Federação Catarinense dos Municípios, que foi feita hoje na Assembleia Legislativa. A reportagem é da Rita Delapiev. Com muitos prefeitos que se concentraram no auditório Antonieta de Barros, local da votação, o clima era tenso. Durante a Assembleia, as 2 chapas impugnadas pediram uma nominata de consenso. Uma nova chapa, como explica a diretora executiva da FECAM, Cici Blindi. Nós estamos em processo eleitoral legítimo pelo próprio Estatuto da FECAM e se inscreveram 3 chapas. E existe uma comissão eleitoral que analisa todo o processo e dessas 3 chapas, somente uma foi homologada por cumprir os requisitos do Estatuto. E agora nós estamos em Assembleia, onde então as demais chapas que entraram com recurso junto à comissão e também judicial estão pedindo pelo consenso. Quem apoiava a candidatura do prefeito Jorge Koch resolveu não aceitar a proposta. O movimento, liderado por 7 prefeitos do Sul, entre eles Clésio Salvaro, de Criciúma, garantiu que a Assembleia fosse concluída e um novo presidente eleito. Depois de muita discussão, na tarde desta segunda-feira, foi eleito para a presidência da Federação de Consórcios, Associações e Municípios o tesoureiro da atual diretoria e prefeito da cidade de Orleans, Jorge Luiz Koch. O prefeito de Orleans prefere que todo o desgaste eleitoral fique no passado e projeta a nova gestão. Nosso papel agora é buscar todas essas dificuldades que houver para chegar até aqui. Tenho certeza na capacidade que nós temos de buscar todos os prefeitos para fazer uma FECAM forte, uma FECAM municipalista, que é tudo que nós queremos. Agora acabou, agora é se abraçar, agora é ir em frente. Tem razão o prefeito Jorge Luiz Koch. Ele foi o primeiro a apresentar o registro da candidatura. Foi lá, cravou. Ele é tesoureiro da atual diretoria, portanto, é um apoiado pelo atual presidente, o Clenilton Pereira, de Araquari, lá no norte do estado, ele que é do PSDB. Agora, toda esta confusão criada no meio municipalista só tem um objetivo. Claro que é o pano de fundo de outra eleição, as eleições de 2022.
Afinal de contas, se todas as 3 chapas tivessem sido homologadas, teríamos 2 candidatos do MDB, não só o Koch, mas também o Clésio Fortunato, lá de São João do Itaperiú, no norte do estado, e também a Milena Becker Lopes, lá de Vargem, do PL. Ora, não tinha outra condição para dar. Se fechou numa chapa e se resolveu pela melhor solução, um presidente eleito. E agora o assunto é dengue. O repórter João Paulo Cardoso traz para a gente informações sobre a morte de uma pessoa no sul do estado. É com você, João. A morte por dengue foi confirmada pela Vigilância Epidemiológica do estado. Foi um homem, morador de Criciúma, no sul do estado, um homem de 40 anos de idade. De acordo com as investigações da Vigilância Epidemiológica Estadual, este caso está sendo tratado como um caso de dengue importada, já que o homem passou por municípios do estado de São Paulo. O diretor da DIV, João Fuch, falou sobre esse assunto. Com essa situação, é importante a gente lembrar que em 2021 aconteceu o maior registro do número de casos de dengue aqui no estado de Santa Catarina. Foram mais de 19 mil casos, sendo que a grande maioria foram autóctones, e a gente também registrou 7 óbitos pela doença. 5 no município de Joinville, 1 no município de Florianópolis e 1 no município de Camboriú. Assim, esse óbito que aconteceu no ano 2022, apesar de ter acontecido uma infecção fora do estado, coloca a importância de a gente reforçar as medidas de prevenção, já que nesses primeiros dias de janeiro a gente identificou mais de 2 mil focos do mosquito Aedes aegypti, e a gente sabe que são 118 municípios infestados e que a gente está num período de sazonalidade, ou seja, as condições climáticas favorecem a reprodução do mosquito e a gente pode ver transmissão acontecendo novamente aqui no estado, tanto em nível de surtos e epidemias. Vale lembrar que, de acordo com a DIV, as recomendações são para evitar acúmulo de água em locais como potinhos, pneus, latas espalhadas pelos quintais. Todo esse cuidado é válido para evitar aí a proliferação deste tipo de mosquito. João Paulo Cardoso, de Florianópolis, para o Band Cidade. Pois é, o foco todo na Covid e a dengue que incomoda, né? 29 pessoas perderam a vida entre ontem e hoje em Santa Catarina, vítima do coronavírus. São 20.579 pessoas que morreram, perderam a vida desde o começo da pandemia. A taxa de letalidade é de 1,43%. 2.904 novos casos foram confirmados. 1.442.511 casos foram registrados no estado desde o início da pandemia. O dado sempre relevante, 1.355.366 pacientes estão recuperados. Há 66.569 casos em acompanhamento. 83,1% é a taxa de ocupação de leitos adultos de UTI no estado. Hora de saber como fica o tempo em Santa Catarina para esta terça-feira. Amanhã, do Planalto ao litoral, sol com pancadas de chuva à tarde e à noite. Do extremo oeste ao meio oeste, presença de sol sem previsão de chuva. Temperaturas mais elevadas, especialmente no extremo oeste e no oeste de Santa Catarina. Chapecó, mínima de 18 e máxima de 34 graus. Florianópolis, mínima de 20 e máxima de 29. Balneário Camboriú, mínima de 20 e máxima de 32. E Imbituba, mínima de 20 e máxima de 29 graus. É hora de destacar as notícias do esporte. O jogo que abriu a terceira rodada do Campeonato Catarinense foi entre Concórdia e Figueirense. E quem levou a melhor foi o Galo do Oeste, que garantiu a segunda vitória consecutiva ao bater o Figueirense por 1-0, com gol de Ares. Pois é, sem som, mas você viu, é o gol aquele do Galo do Oeste. O Avaí conquistou a primeira vitória na temporada de 2022. Um futebol não tão convincente, mas venceu. O Avaí ainda não havia vencido no Campeonato Catarinense e entrou em campo com a cobrança do torcedor. A noite de sábado, chuvosa em Florianópolis, acabou não levando muito público à ressacada.
mas nem por isso o peso por uma vitória diminuiu. Já o Barra, caçula do estadual, tem sido um time que tem incomodado os adversários. Jogo truncado, mas o grito de gol Azurra saiu aos 12, com o artilheiro do Leão na Série B 2021. Na primeira boa jogada do Avaí, Copete mandou para o fundo das redes. Sem se intimidar, o Barra foi em busca do empate. Bombardeou o goleiro Douglas no último minuto da etapa inicial. O segundo tempo foi assim, com o Barra pressionando, buscando o gol e fazendo o arqueiro Azurra trabalhar. Até que veio o segundo gol do Leão. Paulo Baia encontrou Bruno Silva, que chutou, e a bola foi no estilo slow motion. Por poucos segundos, o torcedor ficou mudo, mas vibrou com o volante Azurra. A primeira vitória do Avaí na temporada 2022 aconteceu. Em 3 jogos, agora o Avaí soma 4 pontos. Além de ser o primeiro triunfo dentro da ressacada, já que vinha de 2 derrotas, na Recopa e para a Chapecoense na última rodada. Mas nem com a vitória dentro de casa, os 1.887 torcedores saíram daqui satisfeitos. Venceu, mas ainda não convenceu. Eu quero ser campeão catarinense, bicampeão catarinense é um objetivo e a gente vai, mesmo com dificuldade, vai brigar por isso. E mais um mandante se deu bem nessa rodada, o Marcílio Dias, que conquistou a primeira vitória no Catarinense. Depois de 3 rodadas do Campeonato Catarinense, o Marcílio Dias conquistou a sua primeira vitória no estadual. E olha, foi em grande estilo, viu? O Marinheiro venceu o Próspera em Itajaí, no estádio Doutor Hercílio Luz, o gigantão das avenidas, por 3-0. Todos os gols foram marcados ainda no primeiro tempo. Assim que a bola começou a rolar lá em Itajaí, Douglas Packer abriu o marcador aos 4 minutos de jogo. Depois, aos 37, Moisés ampliou a vantagem. E 2 minutos depois, Clenison fez o terceiro para o Marinheiro. E a torcida comemorou, ficou feliz com a primeira vitória no Campeonato Catarinense 2022 e, claro, com mais 3 pontos na tabela. Marcílio agora ocupa o 5º lugar. Já quem não ficou tão feliz foi a torcida do Próspero. O time da raça ainda não pontuou. 3 jogos, 3 derrotas e a lanterna do estadual. Pois é, na disputa pela ponta, em um jogo com 5 gols, o Hercílio Luz venceu mais uma. No duelo entre Hercílio Luz e Brusque, a equipe mandante foi melhor. O Hercílio saiu na frente logo aos 3 minutos de jogo, após cobrança de escanteio. Vitinho aproveitou a sobra e mandou para o gol. Na sequência, Tito ampliou o marcador com esse belo gol de cabeça. O Brusque teve a chance de diminuir a desvantagem em cobrança de pênalti, mas Rodolfo Potiguar desperdiçou. Na segunda etapa, o que o torcedor temia aconteceu. O Hercílio Luz cedeu o empate. Aos 9 minutos, Alexandro acertou o belo chute de fora da área e descontou. E na reta final, Zé Matheus surpreendeu o goleiro Matheus e deixou tudo igual. Mas, 1 minuto depois, Luan Ferreira decretou a vitória para o Leão do Sul. O Hercílio segue invicto e com 100% de aproveitamento no estadual. A Chapecoense fechou a rodada e assumiu a liderança. Passou o Hercílio Luz por saldo de gols. De olho em manter a invencibilidade, a Chapecoense balançou as redes logo aos 6 jogados, mas foi contra. Souza cruzou na área e Roger, lateral do Juventus, tentou afastar, mas mandou contra o próprio Patrimônio. Busanello tentou deixar o dele com essa pancada. O moleque travesso arriscou só na etapa final, com Jefinho. Na sequência, Foguinho passou por todo mundo, invadiu a área e mandou no meio do gol. Mas o goleiro Hudson defendeu. E a liderança da Chape veio com o segundo gol da partida. Perotti recebeu de Foguinho e de bico fechou a conta. Chapecoense 2, Juventus 0. Pois é, o Campeonato Catarinense já tem a primeira demissão de técnico. A Tati Borges tem as informações. Paulo Massaro deixou o comando do Joinville. A demissão veio depois perder por 1-0 para o Camboriú nesse domingo. Assim que acabou a partida, o Joinville anunciou a troca no comando técnico da equipe. Massaro ficou somente 3 jogos à frente do Joinville e não conquistou nenhuma vitória. Além da derrota desta rodada, na estreia o time ficou no 0-0 contra o Figueirense fora de casa. E em seguida perdeu para o Concórdia por 3-1 na Arena Joinville.
De acordo com a assessoria do clube, Eliseu Ferreira vai ficar no comando da equipe de forma interina até o Joinville anunciar um novo técnico, que deve acontecer ainda esta semana. E o Joinville está com o sinal de alerta ligado, porque está apenas uma posição à frente da zona de rebaixamento. Já o Camboriú está feliz, conquistou mais uma vitória no Campeonato Catarinense. O triunfo do Cambura veio com um gol do atacante Juliano ainda no primeiro tempo. O Camboriú segue invicto no estadual com 2 vitórias e um empate e aparece na 4ª posição. Os times agora já se preparam para a próxima rodada, a 4ª do Campeonato Catarinense, que já acontece a partir desta quarta-feira. A expectativa no Joinville, é claro, é do anúncio do novo treinador. E no Camboriú é continuar fazendo boas partidas. Hoje à tarde, o Joinville confirmou a contratação do técnico Gilmar Dalpozo para comandar a equipe na sequência do Campeonato Catarinense. Já o Dalpozo, de 52 anos, chega com contrato até o fim do estadual. O repórter João Paulo Cardoso vai contar um pouco da história de uma catarinense que está fazendo muito sucesso nas paradas musicais fora do Brasil. Acompanhe aí. A arte na vida desta catarinense de 25 anos começou cedo. Foi neste piano de mais de 60 anos que a Ana Schurman aprendeu os primeiros acordes. O incentivo na carreira musical foi do vovô, seu José Cury. Foi aqui que eu comecei a tocar algumas notas sem ter conhecimento nenhum e técnica, sabe, prática de piano. E eu ia assim de boba, eu ia tocando uma nota, tocando outra nota, e aí eu comecei a compor música sem saber. Eu só ia tocando e aí eu falava, peraí, isso aqui tem uma letra tal que pode encaixar e pode ficar legal. Porque eu já era letrista antes, eu escrevia bastante letras, assim, poesia e coisas relacionadas à filosofia, porque eu sempre estudei filosofia com meu avô. Modelo desde os 13 anos de idade, a Ana já percorreu o mundo. Só que foi na música que ela conquistou um feito inédito na Europa. Se liga nesse som. Don't talk to me when on a mood, yeah. 2020 like a dumb drunken driver. Push the sound, push the town, push the limit of my head out. Here's someone in every corner saying pow, pow, pow. A cantora brasileira emplacou entre as músicas mais ouvidas nas paradas internacionais e nas plataformas digitais. Do Top 50 ficou no 1 e ficou no 1 durante 20 dias. Que é um período bem interessante para música. Então, muita gente da Itália começou a escutar, inclusive muita gente nova, porque o italiano gosta muito de trap, de rap, e foi uma coisa muito inusitada para mim, porque foi minha primeira música em rap. E eu tenho a vivência do rap também, porque eu escuto o rap desde quando eu era criança para dançar. E não para por aí. No ano passado, ela assinou a trilha sonora de um dos desfiles de moda mais famosos do mundo, na Itália. E o desfile foi em setembro, então eu tava lá, tava super feliz, escutando minha música com as top models entrando, assim, foi, tipo, maravilhoso. E ainda pude cantar em francês, e foi a partir daí que eu comecei a criar mais músicas em francês. Então eu gosto de criar em outras línguas também. E a Ana, ela é multi-instrumentista, e tem mais um instrumento entrando para a lista. Olha só, vou pedir licença para ela aqui. Ana, com licença. Oi. Mais um instrumento entrando para essa lista de vários instrumentos que você toca. Essa aqui é a flauta transversal e eu comecei a tocar ontem porque eu achei que ela vai agregar nas minhas músicas, principalmente no rap, que o rap tem muita batida e tem muita flauta que vocês não sabem. A flauta doce também, porque eu já tinha flauta doce, então agora eu tô treinando essa aqui. Não sou boa ainda, mas comecei ontem e tô aí, né? Então, é isso aí. Confere aí. A gente tem a imagem dela tocando. Tá bom, Ana. Enquanto você aprimora mais um instrumento na sua lista, a gente curte mais um pouco do som que é sucesso na Europa. Don't talk to me when on a mood, yeah. 2020 like a dumb drunken driver. Push the sound, push the town. Quer assistir esta e outras reportagens apresentadas em nossos telejornais? Aproxime o seu celular do QR Code em sua tela e assista no YouTube. O Band Cidade fica por aqui. A gente volta segunda-feira com o titular Rodrigo Castro Cardoso e eu agradeço pela audiência até hoje. Obrigado, uma grande noite e até amanhã.